não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A crença iluminista em uma verdade objetiva que pudesse ser alcançada pela ciência, crença que por sua vez refletia longínquamente, vamos dizer, a tradição grega do saber apodíctico, do saber objetivo comprovado, acaba se substituindo, em razão da própria dinâmica interna do exame filosófico, na ideia de que não há verdade objetiva alguma, de que há somente a herança linguística e cultural dentro da qual nós vivemos e através da qual, e somente através da qual, o mundo nos chega. Bem, este trajeto, ele em vários pontos, ele se nutre de certos desvios ou erros de percepção muito elementares, mas que muito elementares e muito pequenos no começo, mas que, como acontece, vamos dizer, num ângulo que vai se abrindo, então no começo a distância é pequena, mas à medida que você se afasta, a distância vai entre duas linhas vai aumentando. Aqui também acontece exatamente a mesma coisa, certos pequenos erros de percepção que são cometidos e, por incrível que pareça, são compartilhados por vários filósofos de várias orientações diferentes, na medida em que cada um vai tomando as afirmações do anterior como território conquistado, a partir do qual, e somente a partir do qual, ele pode raciocinar. De certo modo, a estrutura da profissão acadêmica exige isso. Ela está continuamente atuando numa referência a si mesma, né, como se o advento de cada nova filosofia, de cada nova teoria fosse efetivamente um território conquistado, um patamar. E você tem que raciocinar, então, a partir daquilo. Você nunca pode tentar voltar, vamos dizer, à experiência mesma. Mas, no caso, nós não podemos esquecer que Saussure tem razão quando ele diz que o significado de uma palavra, ou seja, a definição de uma palavra, não é a coisa, mas é um conjunto de outras palavras que a explicam. E essas palavras, por sua vez, vamos dizer, estão cada uma delas definida no dicionário por outras palavras, e outras palavras, e outras palavras, e outras palavras. Em suma, ele está tomando a língua, você pega uma língua em particular, todas as palavras delas estão registradas no dicionário e, em princípio, a língua está inteira no dicionário. Então, no dicionário você não vai encontrar coisa nenhuma, você só encontra palavras. Tá certo? E o referente? Bom, o referente, que seria a coisa designada, o X a qual a palavra se refere, evidentemente não pode estar presente num dicionário, senão o dicionário não seria uma coleção de palavras e de suas definições, mas seria uma coleção de coisas. O dicionário seria o próprio mundo. Tá certo? Então, se você toma a língua como sistema, é evidente que você excluiu dela, em princípio, você já excluiu todas as coisas, porque o seu único objeto é a língua. Tá certo? Mas uma coisa é você examinar a língua, outra coisa é você dizer que nós só temos conhecimento das palavras e das suas significações acumuladas e não conhecimento das coisas. Porque se fosse assim, nós não poderíamos ter acesso ao dicionário enquanto coisa.
Quer dizer, o dicionário seria apenas a coleção abstrata de palavras e não um objeto que você pode tocar, folhear, etc, etc, etc. Se você procurar no dicionário a definição de dicionário, você encontra um conjunto de palavras que define o dicionário. Você não encontra um dicionário. Tá certo? Então, a simples existência física do dicionário, né, mostra que o Saussure cometeu vamos dizer, um erro de percepção tremendo. Quer dizer, se a teoria do Saussure fosse certa, não seria possível consultar um dicionário. O dicionário só poderia existir como coleção ideal ou abstrata de todas as palavras, ou seja, como suposição de um sistema abstrato, e não como objeto ao qual ele tem acesso. No momento em que ele está falando do dicionário, né, ele está mencionando o dicionário como referente e não como significado. Quer dizer que se não existe o referente e se não é possível nenhum acesso ao referente, então também não se pode consultar um dicionário. Pode-se apenas pensá-lo idealmente como coleção ideal ou potencial de palavras. Além do mais, quando Saussure constitui a linguística, a primeira preocupação dele é definir qual é o objeto próprio desta ciência e distingui-lo dos outros objetos possíveis de outras ciências. Mas acontece o seguinte: nenhuma ciência pode jamais estudar um objeto real, tal como ele é em si mesmo na experiência concreta. Isso é absolutamente impossível. Porque todo objeto concreto, como todo fato concreto, ele se compõe não somente da pureza da sua essência, mas ele se constitui também de todos os acidentes que são metafisicamente necessários para que ele ocorra. Tá certo? Por exemplo, da definição de dicionário, não faz parte a indicação do lugar onde ele foi impresso, mas o fato é que o dicionário tem que ser impresso em algum lugar. Você não pode imprimir um dicionário, quer dizer, num lugar hipotético e inexistente, num lugar teórico. Quer dizer, tem que ter um endereço efetivo, onde tem uma gráfica, né, onde tem um rolo de papel efetivamente existente que será cortado e será, então, as palavras serão impressas naquele objeto físico e não no significado dele, né? Então, no momento em que Saussure define, por exemplo, que a origem da linguagem não é um problema linguístico, ele quer dizer o seguinte: a origem da linguagem não pode ser estudada por este método que eu estou concebendo para a linguística agora. Não quer dizer que o problema não exista, e também não quer dizer que a linguagem não teve nenhuma origem. Tá certo? É óbvio que teve uma origem pelo simples fato de que nós sabemos que o ser humano nem sempre existiu e de que antes do advento do ser humano não havia linguagem entre as outras criaturas terrestres. Talvez existisse a linguagem dos anjos. Tá certo? Mas esta não é o tipo de linguagem que Saussure estudaria. Então, a definição da língua como objeto da linguística pressupõe a separação entre esse fenômeno língua e todo o conjunto da acidentalidade necessária para que a língua exista. Então, como acontece em qualquer ciência, não se está estudando um objeto concreto, verdadeiro, mas está se estudando, vamos dizer, um objeto ideal. Toda a ciência estuda objetos ideais recortados abstrativamente dentro do campo da experiência. Isso quer dizer que toda a ciência deixa para trás, vamos dizer, um resíduo que é precisamente aquilo que torna o seu objeto real. Então, quer dizer, a realidade do objeto de uma ciência não pode ser estudada pelos métodos da mesma ciência. Ou, dito de outro modo, se você pegar, por exemplo, a ciência física não pode, por si, demonstrar a existência de objetos físicos. Mas ela parte dessa existência, tá certo? Que ela não explica e que ela também não fundamenta, e ela recorta dentro desse campo alguns aspectos que serão acessíveis ao estudo pelos métodos da ciência física. Então, o que acontece é que os filósofos que continuam raciocinando a partir, vamos dizer, dos postulados de Saussure, eles estão tomando este objeto língua, que é um objeto abstrato, concebido para ser estudado por uma ciência, como se fosse um objeto real. Que é um erro que o próprio Saussure não comete. Quer dizer, ele sabe que o objeto língua, tal como ele está definindo, é abstrato.
Tá certo? A língua como sistema, vamos dizer, só existe para o linguista. Tá certo? No uso prático da língua, a língua jamais é um sistema. Hein? Nunca. Ou seja, quando você fala em português, a sua referência à gramática portuguesa é só um pedacinho da sua fala. Na verdade, você está continuamente se apoiando em objetos que são externos ao sistema da língua. Porque esses mesmos objetos poderiam ser designados numa outra língua. E se não pudessem, tá certo? Seria impossível você viajar e fazer turismo. Tá certo? Quer dizer, quando linguisticamente falando, se você tomar um dicionário como coleção de todas as palavras, tá certo? E for discernir as regras internas que definem a combinação entre essas palavras, você de fato não vai encontrar nenhum objeto real. Tá certo? Você vai encontrar, como diz Saussure, somente as suas definições. Né? E a definição de uma palavra não se constitui, segundo ele, de um objeto, mas se constitui da diferença entre esta palavra e todas as outras. Tá certo? Porém, se você vai no armazém, você quer comprar um salame, você quer um salame real e não apenas a diferença entre o salame e tudo mais. Tá certo? Mesmo porque essa diferença seria infinita e se você comesse tudo o que está no armazém, tá certo? Sem chegar até o salame, tá certo? Não resolveria de maneira alguma o problema. No uso real da linguagem, nós estamos o tempo todo nos referindo a objetos externos à língua, tá certo? Sem os quais a língua não faria o menor sentido. Então, nesse sentido é que eu digo que a língua, de fato usada, ela não é um sistema. Tá certo? Ela, claro, ela tem um conjunto de regras, mas esse conjunto de regras não fecha. Porque para fechá-lo, você teria que incluir dentro da língua todos os objetos externos a que você está referindo. Por exemplo, quando você chama uma pessoa, você sabe perfeitamente que você não pode definir uma pessoa. Não tem como você definir, é? Quer dizer, se você escrever tudo o que você sabe de uma pessoa, você ainda não esgotou. Tá certo? E, no entanto, quando você chama uma pessoa, você está se referindo, quer dizer, a um ser real e não somente ao nome desta pessoa. Mesmo que o nome pudesse ser definido, tá certo? O ato de chamar fulano, ciclano, Chiquinho, Zezinho, Mariazinha, né? Mostra que você está se apoiando num elemento extralinguístico. E que, longe de constituir um sistema em si, fechado e completo, a língua é apenas uma peça dentro de um conjunto ilimitado de relações possíveis. Você imagina, por exemplo, né, se o sujeito diz para a namorada dele, fulaninho, eu te amo. Você imagina a complexidade, vamos dizer, da história e, vamos dizer, a imensa coleção de sentimentos e recordações e expectativas que está envolvido nessas 3 palavrinhas. Tá certo? Isto não são significados dicionarizados. Tá certo? Você se refere à experiência concreta daquele indivíduo. Fora dessa experiência concreta, essas 3 palavrinhas não fariam o menor sentido. Você pode pegar uma lata de massa de tomate e dizer eu te amo. Entendeu? Então, certamente, as palavras são as mesmas, as suas definições são as mesmas e a presença delas no dicionário é as mesmas. Tá certo? Só que a diferença é a seguinte, a lata de massa de tomate não responde. Né? E é perfeitamente indiferente aos seus sentimentos. Tá certo? Agora, nós sabemos que quando nós dizemos essas 3 palavras, eu te amo, tudo depende da resposta que você vai obter. Né? Porque se a fulaninha responder, eu não quero nem saber de você, né? Você e uma lata de sardinha para mim são a mesma coisa, tá certo? Então, este sentimento se converterá no seu contrário, o amor se converterá em ódio ou em desprezo, alguma coisa assim. Então, essas 3 palavras não fazem o menor sentido fora do seu uso real perante seres e objetos que não estão no dicionário nem podem estar, portanto, não estão no sistema da língua. Tá certo? Então, do meu modesto ponto de vista, longe de nós nascermos e vivermos dentro de uma constelação, vamos dizer, de símbolos que nos abarca e domina toda a nossa atividade cognitiva, ao contrário,
essa atividade cognitiva se desenrola dentro de um universo real, dentro da qual ela é uma titica de galinha. Quer dizer, o conjunto da nossa língua, o conjunto das palavras que estão no dicionário, o conjunto das suas combinações possíveis, são absolutamente nada, tá certo? Em face, mas é de qualquer experiência real que você tenha. Não é isso? Então, a experiência não tem como ser substituída pelas palavras com que você se refere a ela. E todos nós sabemos que, na maior parte dos casos, a simples compreensão do que nós estamos dizendo depende de que o interlocutor tenha uma experiência idêntica ou análoga à nossa. Tá certo? Ora, a experiência dele, a vida dele, são elementos reais que não fazem parte do sistema da língua. São coisas que se passaram a um ente de carne e osso, tá certo? Que tem lá a sua vida biológica, tem seus sentimentos, tem sua história, etc, etc, etc. E não vejo como comprimir tudo isso dentro de um dicionário. Então, o que se passa aí é uma tremenda inversão do senso das proporções. Quer dizer, se você tomar a herança cultural, toda a herança cultural de qualquer cultura, a mais rica que seja, você encontrará no mundo real, no mundo da experiência, elementos que não estão presentes nessa cultura. Elementos que para essa cultura podem ser incompreensíveis ou até inexistentes, mas e que se tornam visíveis ao indivíduo que transite entre a sua própria cultura e esta nova cultura. Por exemplo, agora que eu estou aqui morando nos Estados Unidos, né, eu percebo, por exemplo, como é difícil para qualquer americano, mesmo o mais culto, raciocinar sem tomar os Estados Unidos como o centro do mundo. É muito difícil. Porque tudo que acontece no mundo tem uma repercussão aqui. Tudo. É uma maneira de dizer, essa é uma hipérbole, né? E às vezes tem mais repercussão aqui do que nos seus países de origem. Então se cria uma espécie de ilusão de ótica. Tá certo? Quando o indivíduo tem realmente a impressão de que o essencial aconteceu aqui. E que o que aconteceu no resto foi apenas uma consequência do que aconteceu aqui. Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele disse o seguinte: olha, é um sujeito que está muito revoltado com o movimento conservador, porque ele acha que são todos traidores, são todos infectados de mentalidade esquerdista, etc, etc. Então ele disse: olha, me mostre algum dano que tenha sido feito, né, algum dano que tenha ocorrido nos últimos 50 anos, nos quais elementos conservadores não tenham, vamos dizer, participado ou desempenhado um papel até decisivo. E eu disse: olha, vou te dar um exemplo aqui. Nenhum conservador fez para os Estados Unidos um dano tão grande quanto Roosevelt fez nos encontros de Yalta ao entregar metade da Europa para a União Soviética. Né? Porque isso decidiu a vida de milhões de pessoas, isso custou milhões e milhões e milhões de mortes, um sofrimento sem fim, tá certo? Que só veio a terminar quando encerrou a União Soviética em 1990. Então, digo, nenhum conservador, por pior que seja, por mais traidor que seja, fez nada de parecido com isso. Daí ele se tocou e falou: mas eu tinha pensado em consequências más apenas para os Estados Unidos. Eu falo: mas o que vocês americanos sofreram no último meio século, 60 ou 70 anos, que se comparasse ao sofrimento desse pessoal que vivia na Europa Oriental? Nada. Tá certo? Quer dizer, vocês aqui, comparado com aquele pessoal, vocês viviam como príncipes. Não tem o americano mais pobre, mais ferrado, estava muito melhor, tá certo, do que, digamos, qualquer funcionário público na Tchecoslováquia ou na Hungria. Tá certo? Então, aí eu vi que faltava, então, o senso das proporções. Tá certo? Houve uma espécie de, vamos dizer, inversão do tamanho. Tá certo? Então, por que eu percebi isso? Porque eu vim de fora. Então eu comparo a minha experiência latino-americana e brasileira com a da experiência local aqui, né? E percebo algo que aqui dentro não seria tão fácil de perceber, mas eu só percebo isso porque eu vim de outro lugar, né? Então, se você viajar muito, conhecer vários países, várias culturas, você vai ter acesso a muitas experiências
que não são facilmente formuláveis nos termos de qualquer dessas culturas, mas que são formuláveis para você. Então você vai estar sabendo de coisas que são perfeitamente reais, mas que não estão abrangidas no repertório de nenhuma dessas culturas em particular. Então, este simples fato, né, o simples fato de você poder observar essas fronteiras entre culturas, mostram que você não está abrangido e contido dentro de uma cultura. Que tem algo em você que transcende todas as culturas do mundo. Tá certo? Mais ainda, qualquer um de nós tem a experiência elementar de perceber coisas, ou ter sentimentos, ter estados de espírito que não são formuláveis nem mesmo na sua língua. Você percebe além do que você pode dizer. Mais ainda, você está percebendo essas coisas o tempo todo. Né? Eu imagino, por exemplo, como seria engraçado você comparar todas estas conclusões que essas pessoas tiram da onipotência da linguagem, da onipotência da cultura, com o que se descobriu depois com o negócio da programação neurolinguística a respeito da comunicação não verbal. E a comunicação não verbal é um negócio tão importante que, se você a retirar, a língua inteira fica incompreensível. Né? Por exemplo, você imagina uma frase dita com várias expressões diferentes no olhar. Né? Então, chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.